Sente que hoje, no mundo atual, as coisas estão melhorando, a gente está conseguindo evoluir como um ser humano nessa linha, não só vamos falar do racismo, mas na linha homofóbica, na linha de machismo e tal. Né? Como que você está vendo isso como um educador? Cara, a favela ficou mais instruída. E com isso, começou a exigir mais. Certo? Então, as pessoas que antes não tinham acesso ao conhecimento, começou a ter e começou a ver o que era certo e o que era errado. Então, enquanto eu era criança, que tinha músicas racistas, com termos racistas, que as pessoas, quando queriam me ofender, me chamavam de preto, de negro, mesmo eu sendo, mas não é o que você fala, mas a intenção que você fala, porque eu sou preto, eu sou negro mesmo. Mas, às vezes, uma pessoa branca falava isso para mim na tentativa de diminuir, de me diminuir. Você teve isso? Passou Sim, por essa situação? Sim, de fazerem músicas e tal. E, na maioria das vezes, eu saía na mão. Aí eu saí na mão com os três, aí pararam. Pelo menos na minha frente foi diminuindo. Então isso acaba que vai gerando uma sociedade mais violenta, certo? E foi gerando, na minha época mesmo, teve pessoas que desistiu da escola por conta de racismo, porque não aguentava, não tinha motivação, não tinha interesse. Qual que foi a pior situação sua que você lembra assim, dessa questão de racismo, que você fala, cara, putz... Esse trem aí foi foda. Você lembra da situação? Assim? Cara, a gente vai absorvendo o racismo de uma maneira que, às vezes, a gente fica calado e não fala nada. Né? Mas eu, por exemplo, vou falar de um caso aqui que me vem à memória mais recente. Eu tenho um costume de correr pela manhã. E eu passo... O meu caminho é o mesmo caminho. E todos os dias que eu passo por uma mulher, ela atravessa a rua. Todas as vezes que eu passo correndo, e é o mesmo caminho, todo dia eu passo. Não tem jeito dela passar, é o marginal que tá vindo correr pro meu rumo. Não é o mesmo, roupinha, tô com a mesma roupinha que todo mundo tá ali correndo, da mesma forma que todo mundo. Ela dá um jeito de sair. Teve uma vez que um cara viu, ele ficou olhando, falou, o que é isso? Aí eu balancei a cabeça e continuei correndo. Então, são sutilezas do racismo que vai, aos poucos, de uma certa forma, minando a gente, certo? Teve outra vez também, quando eu era mais novo, um rapaz que... Esse aí eu saí na mão, no caso, né? O menino. ele ficou cantando uma música lá, sabe? Bem pejorativa mesmo. E na hora, na raiva, eu fui para cima e a gente saiu nos vias de fato mesmo na mão na época. Então, assim, a gente acompanha muito, a gente finge que não vê. Eu particularmente, às vezes eu falo. Às vezes eu não tenho nem reação. Porque o racismo, ele é tão cruel, Leandro, que ele não te prepara para você ter uma reação contra ele. Às vezes, você chega a um certo ponto que você dá até razão para a pessoa. Chega a um certo ponto que você dá razão para a pessoa. Daquilo que ela está fazendo com você é certo. Então, é muito cruel mesmo, e psicologicamente mexe muito com a gente. E eu tenho procurado trabalhar, né, com as pessoas que estão à minha volta, né, aonde eu caminho, com os meus amigos, e sempre falando isso, né? Eu lembro uma vez que a gente está falando do racismo, mas falando em questão de homossexual também, uma vez meu irmão, vou te expor aqui, viu? O meu irmão fez um comentário, né, de um outro amigo nosso que hoje ele assumiu a sexualidade como homossexual. E aí ele comentou meio no tom de chacota. Aí eu peguei e fiz o seguinte comentário. Eu peguei e falei, vocês ainda acham isso engraçado, né? Aí ele falou, não, filho, mas aqui você não tá no Nacional, não. Por quê? Tô falando o nome da empresa. Alô, Tomé, um abraço, viu? Tamo junto. Porque lá... Por quê? Aí depois eu falei, deixa, não falei mais nada para ele. Depois eu fui pensar, o que ele quis dizer com isso? Porque lá no Nacional, o pessoal, os estudantes lá têm essa instrução.
Lá você não vê, né, esses comentários, essas brincadeiras, esse tipo de coisa. E se acontecer, a pessoa ela é punida à altura. Não tem intolerância para intolerante. Ou seja, o negócio vem da base. Vem né? da base, Vem da uma base. escola, é uma estrutura, é um colégio, né, que hoje tem isso. Você é professor de... que idade que é os alunos? Hoje é o ensino médio, então de 14 a 17 Entendi. anos. Tem alguns de 18 também. Então, lá no colégio, existe mesmo, né, uma estrutura muito diferente, porque eu comecei a dar aula no terceiro setor. Eu comecei a trabalhar no terceiro setor, em ONGs. Então, é muito discrepante a orientação e a instrução. Só que, como eu te disse, a instrução também chegou na favela. Chegou nos menos favorecidos. Foram para a universidade, adquiriram conhecimento e começaram a exigir o seu direito. Então, agora as pessoas falam, mas tudo agora é racismo. Não, não é que tudo agora é racismo, sempre foi. Entendeu? Não é que agora tudo é. Só que agora a gente tem noção. Agora a gente consegue identificar. Às vezes, ao invés de sair na mão, como eu saí antigamente, eu vou para o diálogo. Eu vou para a instrução. Então, os tempos de hoje mudaram, certo? E, ao mesmo tempo, com as mudanças, tem aqueles que não querem mudar. Que aí resume toda uma história de violência psicológica, porque o racismo é uma violência psicológica, resume toda essa história em 4 palavras, que é o mimimi. Né? Agora, essa geração agora é mimimi. Agora essa geração Nutella, não sei. Eu já vi pessoas pretas com esse discurso. E são pessoas que hoje são violentas em casa, são pessoas que hoje abandonaram, de alguma forma, os estudos na época que era para estudar, porque não suportou a pressão e se diz raiz. E fala que a geração de hoje que é Nutella.